Muito boa noite, irmãos. Boa noite, seja bem-vindo a todos. Irmãos que está conectado nesse momento, ou você que consegue seguir esse vídeo por meio do seu celular, por meio do seu iPad, o seu tablet. Nós pedimos muito obrigado. Bom dia a vocês todos. Estamos muito felizes de saber que vocês estão nos ajudar. Você que acompanha os nossos vídeos. Pedimos muito obrigado pelo tudo que vocês estão a fazer para nós. Comentar os nossos vídeos. E aí, isso nos ajuda a criar uma família entre nós e você, né? Nós queremos conversar com vocês, né? Trocar ideias sobre tudo que está acontecendo, né? Sobre muitas perguntas que os irmãos perguntam, e nós estamos aqui para tentar conversar melhor sobre vários assuntos. Você que é novo no canal, né? Não se esqueça de se inscrever e comentar os nossos vídeos, se for possível. Comenta, deixa um likezinho, né? Para nos ajudar a fazer bem nosso trabalho. Hoje vamos conversar sobre um assunto muito importante. O assunto é por que muitos africanos, né, deixam os países deles para viver num país estrangeiro? Por que muitos nossos irmãos africanos deixam os pais dele, conseguem deixar filho, aceita deixar esposa, família, para ir morar ou passar um bom tempo da vida dele num país estrangeiro? Talvez ele chega lá, não conhece ninguém, né? Não tem família onde ele vai. Mas por que muitos africanos aceitam enfrentar esse tipo de realidade que nós estamos a ver hoje em dia nos nossos países, né? Eu sei que onde você está, talvez num supermercado ou aonde você vai, você consegue encontrar um africano na rua, no supermercado, no trabalho. Então, muitos africanos estão deixando os países dele, estão a aceitar a ir morar longe dos pais dele, talvez longe dos filhos, longe da esposa, longe da família. Mas você já se perguntou, eu acho que você já se perguntou, por que os africanos aceitam de deixar os pais dele para ir morar num país estrangeiro, né? Então hoje vamos ver algum ponto muito importante que nos ajuda a entender por que os africanos, né, deixam os pais dele para ir morar num país estrangeiro, né? Então você tem que saber primeiro, no país onde você está, existe... Vamos começar primeiro. No país, talvez você onde está, existe escolha pública. As escolhas públicas ajudam as pessoas porque você pode deixar os seus filhos ir nas escolas públicas, porque eles não vão pagar muito dinheiro. Eles não vão ficar pagando muitos impostos, pagar aquilo, comprar caderno, né? Porque o governo, talvez no seu país, ele estabeleceu um programa da escola gratuita, né? Talvez no seu país isso é chamado escola pública. Mas em outros países também, será que existe essa possibilidade? Em maioria dos países, ou em muitos países africanos, não existe esse tipo de programa. Não existe
as escolas públicas. Em muitos países de África. Em muitos países de África não existe. Os pais não têm essa possibilidade de enviar os filhos dele numa escola que eles vão estudar gratuitamente. Não. Em muitos países não existe. Então o que acontece lá? Os pais têm que pagar há um tempo determinado que eles têm que pagar um valor. Se você vai enviar seus filhos, se você vai enviar na África, se você vai enviar seu filho na escola, você tem que ter dinheiro. Porque você vai pagar as taxas, você vai pagar muitas coisas, você tem que comprar caderno, tá? Se você quer, na África, se você quer que o seu filho aprenda a escrever, a ler, bonitinho, tudo, você tem que pagar dinheiro, você tem que gastar, tá? Não existe escola gratuitamente na África. Não existe as escolas públicas em muitos países na África, tá? Então, esse é um dos aspectos que deixa os pais, né, a passar com as dificuldades de fazer com que os filhos deles estudem. Temos outro ponto, no país você aonde está, onde você mora, talvez exista hospital público, né? Hospital público é onde você vai, quando você ficar doente, você vai lá, você vai encontrar médico, você vai fazer análise, e depois você vai passar no médico, aí depois vai ter uma receita, você vai lá pegar remédio, aí você vai em casa, começa a tomar esse remédio, até ficar boa de saúde. Mas em muitos países de África não existe esse programa. Não existe como fala? Não existe isso em muitos países de África. Se você ficar doente, você vai ter que pagar dinheiro. Você tem que pagar dinheiro no hospital. Então, cada vez que a pessoa fica doente na África, ele tem que gastar dinheiro. Ele tem que pagar. Tá? Não existe de favor lá. Não é de favor. O favor lá não existe. Se você ficar doente, você tem que pagar dinheiro. Você tem que gastar. E não é barato, tá? Não é barato. Do jeito que as coisas aqui tá caro, onde você mora, do jeito que na cidade onde você mora, os remédios ficam caros, lá também é a mesma coisa. Remédio fica. Então, você consegue entender, né? Então, não existe posto de saúde de favor, tá? Não existe posto de médico, posto médico de favor. Não existe na África, tá? Se você ficar doente lá na África, você tem que gastar seu dinheiro. Você tem que pagar. Para você ir no médico, você tem que preparar dinheiro, tá? Não é de favor, não existe de favor lá. Você entendeu? Então, vamos ver. O outro ponto importante, talvez onde você mora, o governo estabeleceu uma ajuda, né? O governo oferece uma ajuda, o governo ajuda as pessoas que não trabalham, as pessoas que não têm condições. Então, o governo, talvez aonde no país você mora, o governo dá alguma coisa, né? Nas pessoas que não trabalham, as pessoas que não têm condições, né? Mas na África essas coisas não existem, tá? Não existe. Não há nada. Se você não trabalha, você vai se virar. Você vai se virar, tá bom? Você tem que se virar, você tem que trabalhar, você tem que procurar. Lá o governo, em muitos países de África, o governo, você tem que trabalhar, tá? Não tem nada de que você vai lá, vai cair o dinheiro na sua conta, aí você vai sacar, o governo depositou. Em muitos países de África não existe essas coisas, tá? Então é um ponto importante você ficar sabendo isso, tá? E é isso que faz com que muita gente passa em maior dificuldade, tá? Então, tem outro aspecto, tem outro ponto importante, talvez no país onde você mora, né?
talvez o governo estabeleceu também uma ajuda, né, para as pessoas idosas, né? Para as pessoas idosas, as pessoas que têm as idades avançadas, né? Talvez no seu país o governo estabeleceu uma ajuda para eles em cada, né? Eles ficam lá, passam lá no banco e sacam o dinheiro, né? Que o governo entrega para ele, né? Mas você tem que saber, na África essas coisas não existem, tá? Em muitos países de África não existem essas coisas, tá? Se você é idoso, você vai ter que, talvez se você tem filho, os seus filhos têm que sustentar a sua vida, tá? Os seus filhos vão ajudá-lo, vão ajudá-lo, tá? Vão ficar ajudando o pai dele, a mãe deles, né? E se você não tem filho, você é idoso, aí você vai se virar, tá? Em muitos países de África não existe esse benefício dos idosos, tá? Tá bom, então você tem que saber isso, tá? É muito importante. É um ponto mais importante também, que você fica sabendo, né? Tá? E também tem um ponto que talvez no país onde você mora, existe um benefício para as pessoas que têm deficiência, né? As pessoas que nasceu com né? Deficiência física, sabe? Talvez o governo estabeleceu uma ajuda para eles, né? Talvez no seu país é assim, né? Mas você tem que saber, tá? Ficar sabendo que em muitos países de África não existe essas coisas, tá? Se você é deficiência física, aí você vai se virar, tá bom? Vai se virar mesmo, tá? Então, você tem que saber isso. É muito importante também para você saber, porque é um ponto também muito, muito importante, tá? Então, esses são alguns pontos importantes para você saber, né? Não é todos os africanos que aceitam deixar o país deles para ir morar num país estrangeiro, que passaram nessa situação, ou que passa nessa situação, por isso eles deixaram o país para ir morar em outros países. Não, mas a maioria dos casos, né, tem dificuldade mais séria lá, tá? As pessoas passam as dificuldades que você não imagina, tá? Agora pensa no seguinte, vamos ver, quando começou essa doença que nós conhecemos hoje em dia, que nós colocamos as coisas aqui, sabe, né? A tampar aqui, né? Todo mundo ficaram em casa, né? Todo mundo ficaram em casa. Em alguns países, os governos começaram eles entregaram algumas coisas nas pessoas que ficavam em casa e as pessoas que não tinha nada. Mas você tem que saber, em muitos países de África, cada um se virou da sua maneira, tá? Agora imagina, uma pessoa que não trabalha, uma pessoa que não recebe nada do governo, uma pessoa que não tem ninguém para sustentar a vida dele, uma pessoa que ele está habituado a sair de manhã para ir vender na rua ou para ir fazer um trabalho, né? Para procurar fazer um trabalho. Daí, pensa aqui, daí aconteceu o quê? Todo mundo tem que ficar em casa e ninguém pode ir trabalhar e o governo não dá nada para ninguém. Agora imagina, como é que essas pessoas aguentaram a vida dele daquele momento? Naquele momento, como eles conseguiram a sustentar a vida dele? Então, não é nada fácil, né? Para muitas pessoas na África, né? Que aceita deixar os pais deles, né? Para ir morar num país estrangeiro, né? Esses aqui são alguns pontos muito importantes, né? Que faz com que muitos irmãos africanos deixem os pais dele para ir morar num país estrangeiro, porque talvez lá eles vão conseguir, né? Eles vão conseguir algumas oportunidades. E vou te falar uma coisa também. Em muitos países de África,
Se você quer trabalhar, se você está procurando um emprego, você tem que fazer currículo, né? Igual aqui, ou igual aonde você mora, né? No seu país. Você tem que fazer um currículo. Mas em muitos países de África, o seu currículo, aonde você vai deixar seu currículo, quando você vai ser chamado na entrevista, você tem que deixar uma coisinha, tá? Você tem que deixar você tem que deixar tá? Você tem que deixar um troco, né? Para a pessoa que vai te entrevistar. Quando você vai deixar seu currículo lá na empresa que você foi lá para procurar trabalho, que eles estão contratando as pessoas, você tem que deixar algum trocozinho, tá? No dia de entrevista você tem que levar um trocozinho. Você tem que levar para deixar na pessoa que vai te entrevistar, tá? Se você não deixar nada, esquece, você nunca vai trabalhar, tá? É assim. Essas são as realidades, algumas realidades que nossos irmãos de África enfrentam nos países deles, tá? Essas são as experiências próprias que estou te falando agora. São as experiências que eu passei, que eu conheço, mas não vale a pena falar dos países X, mas você tem que saber, maioria, em muitos países de África, tá? Passa nessa situação, tem essa situação, tá bom? Então, você não fica assustado quando você vê os africanos no seu país, os africanos na sua rua, os africanos, os estrangeiros, né? Eu estou falando dos africanos porque eu conheço muito bem, daí, por isso estou falando disso aí. Então, muito obrigado para vocês, fica conectado, se inscreva no canal, compartilha, deixa um comentáriozinho para nos dar força, tá? Aí vai nos ajudar a fazer mais melhor do que esses vídeos. E quando nós vamos colocar novos vídeos, aí você vai conseguir acompanhar, tá bom? Fica ligado, vai ter mais informação importante na próxima vídeo. Tchau!